Olha ele aqui, nosso amigo Monark abrindo o jogo sobre o Alexandre de Moraes. O que será que o Monark vai falar aí, né? Vamos nessa, vamos ver. Transformando numa ditadura, né? Pera aí. Eu vejo o Brasil se transformando numa ditadura, né? Mas já? A gente se transformou numa ditadura. Uma ditadura? Por quê? Ué, quando um juízo supremo pode ignorar a Constituição a bel prazer, ele não virou um ditador? Não é isso que ditadores fazem? Um autoritário, né? Sim. Mas tá tudo em cima dessa questão de você ter muito direito e não sofrer com isso, né? Por isso que a gente sempre vai voltar nessa questão da corrupção moral. Teria que ter algum tipo de freio, algum tipo de penalização para atos que vão contra a Constituição. Pois é. Então, deixa eu explicar assim, só para começar. Existe crime, né, que está sujeito às sanções que o Estado impõe lá através da Constituição. Você só precisa entrar com o devido processo penal. Ficar chorando na internet, muitas vezes não resolve. É algo que não existe hoje no Brasil. Como não? Então, se de repente algum político estiver nos assistindo, vocês poderiam pensar em algo que fosse e caminhasse tentando, né, frear isso, essas tomadas de decisão arbitrárias que elas estão indo, então, além da Constituição brasileira, a bel prazer do indivíduo e do que ele deseja. Pois é. Não. Vamos além. Muitas vezes essas coisas acontecem a bel prazer de toda uma camada da sociedade, ou toda uma classe política também, que quer que isso aconteça. Então rola o famoso, vamos deixando. Até que bate na bunda deles também, né? Aí eles dizem, espera, calma. Pois é, por isso que é uma ditadura essa porra. E os políticos estão com medo, mano. Eles estão com medo. Que político tá com medo? Eu duvido. Quem político tá com medo? Tá todo mundo com medo do Alexandre de Moraes, cara. Ele é um... Não, todo mundo que tá cometendo aí irregularidades. cara só escravizou 220 milhões de pessoas. O exagero. Como que é possível, velho? Que país louco que a gente vive, mano. Mas... Monark, você não tava com medo do Alexandre de Moraes, que você continuou falando tudo que você quis e continua falando até agora? Eu acho que... Acho que tá mudando, certas coisas estão mudando, eu acho. Eu acho que a solução, ela tem que partir da sociedade civil. Ela tem que começar a fazer movimentos. Você próprio poderia liderar esses movimentos. Opa! As pessoas têm visto em você... Estão invocando o Monark como líder político? Um símbolo, assim, de estar desafiando o establishment, por assim dizer, e que estaria nesse aspecto de estar defendendo essas questões de liberdade de expressão, de direitos dos cidadãos de poderem falar e terem comportamentos que eles quiserem, né? E terem comportamentos que eles quiserem. Olha aí para onde a gente está caminhando. Nessas questões sociais também. Sim. Então, até você pensando em um sentido estratégico para te ajudar, você poderia começar, de repente, puxar um movimento nesse sentido. Tipo um movimento na rua? Não sei se um movimento na rua, você poderia estruturar. Exato, né? A verdade, ela vai, não tem jeito, né? Bem que Jesus disse que a boca fala do que o coração tá cheio. Isso, botar pessoas pensantes, que tenham pensamento, que vão no sentido de liberar o Estado, de ter menos Estado, pensar em soluções para tentar ter algum tipo de freio contra essas questões que estão sendo impostas e que nada acontece com essas decisões, para poder ir pensando, então, como a gente articula isso, o que a gente poderia fazer nesse sentido, mas eu acho que a solução não vai vir dos políticos. Ela tem que vir da sociedade civil. Não, legal, eu concordo com você. Eu acho que o que eu tô fazendo é desobediência civil. Sim. Que é o que eu tô fazendo. O Xandão mandou me banir, eu tô banido pela Justiça Suprema. Mas aí, Monark, não é você que tá sendo desobediente. Porque quando o Xandão mandou te bloquear, ele mandou as plataformas fazerem isso. Então, de novo, vocês estão vendo como o problema não é o Monark, o problema são as plataformas, e eles estão tentando fazer a gente pensar que o problema é o Monark. Não é o Monark o problema. Definitivamente, o problema são as plataformas que estão cagando para aquilo que a legislação manda. Do país. Espero que ele não venha me prender aqui nessa live. Bom, se não me prendeu ainda, não vai chegar em você ainda. Mas eu tô... E, tipo, quando a gente desafia o Alexandre de Moraes dessa forma e continua
fazendo o programa e estando ao vivo e o Rumble tá lutando contra a decisão, tanto meu canal ainda tá no ar, a gente ainda tá aqui ao vivo e tudo mais. Sim. Quando isso acontece, a gente começa a colocar um arranhão no poder do Xandão. Porque muito do poder do Xandão vem de todo mundo obedecer a ordem legal dele. Então, deixa eu explicar como é que funciona um juiz. É assim, Monark, que funciona um juizado. Sempre que ele toma uma ordem legal, todo o aparato estatal obedece. A única forma da gente destruir essa ilusão, que o poder dele é uma ilusão, é o medo no coração das pessoas. Não, Monark, não é uma ilusão, não. O cara tem um poder legal. É o medo no coração das pessoas. Eu adoro. E sabe de quem as pessoas têm medo no coração? Da polícia. A gente destrói desrespeitando a autoridade dele. Não, ele não É muito bom ser branco, né? tem mais autoridade, de verdade. Ele é um ditador. Esse cara tinha que ser punido pela lei por traição da pátria, Só porque o Monark acha. Eu acho massa isso. tá ligado? Quando a gente não obedece o Xandão, a gente começa a dar início ao fim do poder dele. Porque aí as pessoas vão perceber que ele era um tigre de papel, pô. Não é, ele não tem a capacidade de me prender. Mesmo Claro que não, Monark. Ele é um juiz. Ele não vai na sua casa 6 da manhã, não. Isso é a federal que faz. se eu desafiar ele, se isso acontecer, se ele me prender, fudeu. Aí eu espero que... Se eu desafiar ele... Olha o caminho pra onde o cara vai. Espero que vocês vão lá fazer uma manifestação pra me tirar da cadeia, qualquer coisa. Mas se ele não me prender, imagina se eu continuo fazendo, imagina se eu venço dele na justiça. Aí eu acho que a gente começa a ter uma mudança. A vislumbrar uma mudança. Eu acho que essa é a minha esperança. Então é curioso porque até mesmo o Monark entende que não basta ele vencer, ele precisa parecer que venceu. Né? Olha que curioso, né? Se abre a porta às 6 da manhã e o Mourão tá lá. Trouxe o pão e algemas. Bom dia! Tem de preço. Digamos assim. Mas é muito curioso isso. Quando a gente pega o que seria a justiça, quando eu falo o que seria, como ela seria imaginada, né? Num mundo ideal, não nesse mundo que a gente tá agora. Nesse mundo meio caótico que a gente tá. Mas a justiça, como ela é pensada, ela seria o respeito às leis. Quando a gente passa a ultrapassar as leis por conta de convicções pessoais, ou seja, ultrapassa as leis, ultrapassa... Você tá definindo o Monark nesse momento. Ele tá ultrapassando as leis por convicções pessoais. Constituição. E tudo que você está fazendo de tomada de decisão não está mais conversando nem com a lei, nem com a Constituição, a gente, então, parte do princípio que essas decisões são de cunho pessoal. Você está falando do Monark. Certo? Sim. Então, isso já não é justo, isso já seria ilegal. Sim. Total. É totalmente ilegal o que ele tá fazendo. Eu acho absurdo, o cara ainda tá solto aí todo mundo ainda olha pra ele como um grande ministro. O cara é um bandido, porra. O cara rasgou a Constituição. Isso aí é absurdo. Cara, o Monark, ele viaja, né? Rasgar a Constituição. Imagina Como que ele rasgou a Constituição, Monark? se um juiz americano decide numa canetada, não, todos os americanos vão ter que devolver suas armas, porque eu decidi, eu interpretei a segunda emenda dessa forma. Ia ter uma guerra lá, tá ligado? Mas no Brasil isso aconteceu. Claro que não, Monark. Ó, o Monark tá fazendo um exagero, tá? Porque, primeiro, entendam uma coisa, galera. É por isso que juizados têm primeira, segunda e terceira instância. Porque juízes de primeira instância são meio biruleibes. Você não deixa a decisão na mão de um cara só. De novo, eu até fiquei de pesquisar aqui especificamente o caso do Monark com o Xandão, tá? Mas, em geral, também acontece no Brasil uma coisa que a imprensa divulga muito pouco, que é... Eles falam assim, o Xandão fez isso. O Xandão não teve iniciativa de fazer tudo não, galera. Muitas vezes a iniciativa vem de Ministério Público, vem de advogados, que vão lá e entram com uma ação na justiça, e o Xandão, como um juiz, ele acata, né, ele atende uma decisão ou não. Então, muitas vezes, não é o Xandão que tá fazendo esse rolê, é alguém que entrou na justiça e pediu. Caiu na mão do Xandão, ele foi lá e fez alguma coisa. Porque aparentemente o Xandão trabalha. Como é de Balotinho, ó. Então, o Startup da Real tava comentando uns tempos atrás que o Monark foi sequestrado pela audiência dele. Eu vi esse post, é muito bom mesmo. Ele construiu uma audiência biruleibe, que tá cobrando cada vez mais biruleibice dele, e ele se transformou no que ele cativou. Exato. E o brasileiro só cagou. Porque o brasileiro não tem a menor ideia do que é um Estado de Direito democrático. Ele não tem ele não se considera o brasileiro, entendeu?
Que não se considera brasileiro, mano. Que papo é esse? O brasileiro se considera brasileiro é muito, tá? Não se considera. Sabe quem não se considera brasileiro? A porra da classe média da qual você pertence. Que qualquer coisinha... Ah, estou saindo aqui, vou embora do Brasil. Ah, porque eu tenho descendência italiana, porque eu tenho descendência portuguesa. É essa galera que não se considera brasileiro, tá? Ele não acha que o Estado é dele. Ele acha que ele é do Estado. Não, Monark, não é que ele não acha que o Estado é dele. É porque ele é convencido todo dia que o Estado não é dele. Tá? Porque quando a polícia fala, parou, e ele fala, o Estado é meu, sabe o que ele leva? Paulada na cara, irmão. Mãozada, tá? E você não sabe disso porque você, graças à sorte do seu pai, da sua família, você de repente teve acesso a uma estrutura de vida que você não teve acesso a essas violências. O que a gente vê aqui, Monark, é o que infelizmente você tem. Uma leitura burguesa safada do mundo. Só isso. É por isso que você vê que esse papo de o brasileiro não se sente dono do Estado. É porque você vive num outro mundo, irmãozinho. É uma percepção muito louca que a gente tem aqui. Mas eu não sei, assim, até que ponto os brasileiros, eles conseguem, assim, entender realmente o que está acontecendo. Porque nessa aparência que a gente tem hoje do Brasil como país mesmo, as instituições parecem funcionar. Assim, a gente não está vivendo uma revolução nas ruas, as empresas estão abertas, nesse sentido. Tem uma normalidade, tem uma aspecto de normalidade. Exato. O cotidiano da maioria da população, ele ainda acontece. Sim. Então, eu acredito que como nenhuma dessas decisões está, de fato, atingindo a pessoa no seu âmbito privado, a pessoa ela não tem essa percepção que é uma coisa que pode levar a atingi-la no âmbito privado. Que coisa. Porque Peraí. Que coisa. Esse cerceamento de liberdade, isso atinge as pessoas de classe pobre desde que o Brasil é Brasil. Pobre não tem... E ele entende isso, que ele não tem essa moral. Ele entende que se diante de uma autoridade, juiz, ou quem quer que seja, ele falar o que o monarca faz, ele já tinha levado uma surra faz tempo. Infelizmente, é o Brasil que a gente vive. Então, o pobre simplesmente aprendeu assim, ó, a gente vai se esquivando, a gente vai, ó, a gente não fica nessa. Por quê? Porque esse mundo não é legal com o pobre. É isso, tá? As tomadas de decisão totalitárias de um Estado, elas não são feitas assim, de um dia para a noite. Elas são feitas de forma gradual. É como se a gente estivesse botando a lagosta na panela. Total. Para que ela vá aceitando aos poucos a sua própria morte. Exatamente isso. Então, é difícil, assim, se as pessoas elas não enxergam agora que ainda, de repente, pode ser feito alguma coisa, a tendência é que a gente dê cada vez mais poder e alimente o Estado. Pô, legal aí, ó. É o cara de classe média vendo um pobre levar uma batida e achando que o cara tá levando uma batida porque não conhece os próprios direitos. Você vai contestar um PM pra ver quantos dentes você mastiga? Exato. Esse poder, porque a gente passa, então, a legitimar esse poder. Sim, com certeza. Porque se a gente aceita tomadas de decisão impositivas, nesse sentido da livre expressão, da sua liberdade... Mas é preciso deixar claro que o monarca tá legislando em causa própria e só. Porque essa linha que ele tá forçando, ela sempre esteve lá. Só que ele vem forçando ela dia após dia em benefício próprio. Não se engane, ele tá pouco se fudendo pro resto. Ele tá pensando só no dele. Porque, literalmente, ele sabe que ele forçar isso, ele alimenta o próprio negócio. E o negócio dele é falar biruleibices. É legislando em causa própria e no matter what, irmão. Da sua vida privada, porque você tá sendo invadido na sua vida privada. Independente de você não... Não tá não. O monarca abriu essa porta todos os dias. E é na vida profissional dele, tá? Ele não tá se importando se acontece alguma coisa que prejudique ele na vida privada. O choro dele é toda vez que, ó, bloqueou a rede social. Ai, meu Deus. É isso. Por quê? Porque isso influencia na grana que ele ganha. A sua vida econômica faz parte da sua vida privada, seu trabalho, né? Sim, eu fui proibido de existir. Não, exagero. Você tá aí existindo, tá aí, ó. Tá aí existindo, continuando falando, inclusive desrespeitando decisão judicial, continua falando aí
Isso tudo por quê? Porque tem uma galera que se beneficia do que você tá fazendo e tá te bancando. Então, você já tá dentro dessa esfera onde você está vendo o tipo de poder para onde ele pode ir, o que ele pode fazer, né? Total. Então você já está... Pra mim já chegou. Pra você já chegou. Por isso que eu tô gritando aí na internet. Acorda! Acorda, gente! Acorda! Tem que ser sua mãe Mas que eu, ser presa. como não chegou para outras pessoas, elas ainda vivem nessa aparência normal. Como é que é? Se o Xandão fosse tão bravo quanto eles dizem, a gente tava livre do conteúdo do Monark. Normalidade, é difícil elas Acordar. Né? não é mais de acordarem, mas verem o tamanho do problema que o Brasil está se encaminhando, Sim. né? Porque a gente está indo, gente, para um estado maior. É isso que a gente está indo. Um estado muito grande. E que provavelmente vai estar alinhado à China. Eu quero que vocês pensem se vocês querem estar alinhados à China. Agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! O Monark literalmente virou aqui, ó. Esse programa, a gente vai fazer o quê? Vai ficar de biruleibice, de liberdade de expressão e vai ficar batendo na China. De novo é isso. E o nome disso, senhora, é xenofobia. Tá? Sinofobia. Xenofobia em geral, mas sinofobia. Tá? Ele falou que quer. Olha, se for... Aí, galera do agro, vocês que acham que o agro é o motor do Brasil, que vocês exportam muito pra China, que é o principal consumidor, essa galera aqui, ó, é contra o seu principal cliente. E aí? Think tanks, exatamente. Opa... eu não queria perder as liberdades, né? Mas eu queria ficar rico com a China, viu? Por que será? Porque é impressionante o que a China tá fazendo, tá ligado? Por mais que eles sejam uma ditadura e tudo mais, sem liberdades individuais, eles conseguiram fazer essa ditadura funcionar muito bem no capitalismo, entendeu? Eles estão se desenvolvendo como tecnologia real, estão colocando sonda na lua. Ei, não tem aquele meme do cara que tá suando, escolhendo 2 botões pra apertar? O Monark tá assim, liberdade extrema ou ganhar grana, hein? Pra onde é que eu vou, hein? Eu não sei que botões aperta agora nesse momento. A sonda em Marte, eles estão começando a jogar um jogo que antes era totalmente exclusivo dos Estados Unidos, né? Sim. Eles estão clonando gente. Meu Deus. eu ia falar uma coisa, mas ele meteu um clone de gente agora aqui que me pegou desprevenido. Ó, pra explicar pra você, esse jogo de exploração espacial, ele não era um jogo exclusivo dos Estados Unidos não, tá? A União Soviética no passado já mandou o primeiro ser vivo pro espaço, mandou a primeira mulher pro espaço, já tinha feito essas paradas, tá? Então não era um jogo exclusivo da China não. Agora, até o Brasil tinha programas disso. Você lembra da Brase de Alcântara que foi de arrasta pra cima um tempo atrás? Até a gente tinha essa parada. Sobre a China estar clonando gente, essas ideias é a ideia de bilionário americano, vocês sabem disso, né? Aquele lance de botar a cabeça num tanque de como é que é? De resfriamento, né? De criogenia, essas paradas não vem da China não, tá? Então, assim, calma! Totalmente exclusivo dos Estados Unidos, né? Sim. Eles estão clonando gente, fazendo super bebês, um monte de coisa. Eles estão agora também com um projeto de cabos submarinos também. Caralho! Que eles querem passar lá do mar. Ô filha da... Cabo submarino existe há anos. E sabe quem é que tem cabo submarino? A Amazon, o Facebook! Ai... Vamos lá, vamos lá. Ó, primeiro cabos submarinos surgiram na década de 1850, hein? Ó, de acordo com o site aqui, era aproximadamente 448 cabos submarinos em 2018. Deixa eu ver, ó. Deixa eu ver se a gente acha aqui. Aqui, quem são os donos, ó? Tradicionalmente, cabos submarinos são propriedade de operadoras de telecom,
que formam um consórcio de partes interessadas em usar o cabo, mas no final dos anos 90, empresas empreendedoras construíram muitos cabos privados. Provedores de conteúdo como Google, Facebook, Microsoft e Amazon atualmente são os investidores. Essas empresas são da China? Ou será que não, hein? Por que será? Mar do Sul, para eles não terem mais contatos com cabos submarinos dos Estados Unidos. Aí dá pra cortar a internet. Aí nem com... Não, porra, aí é soberania nacional, pô. Olha só, existe uma infraestrutura no mundo que todo mundo usa e que ela é de um país, Estados Unidos. Eu vou depender desses caras? Pô, que burrice, irmão! PN tu vai conseguir, maluco. Por isso que eu tô te perguntando, você quer ficar do lado dos chineses? Não, eu quero ficar do lado dos americanos, porque os Estados Unidos nunca, não. Eles não hackeiam a internet, né? Nunca tem backdoor em rede submarina. O microfone tá estourado, não, cara, é que eu tô gritando! Que parada. Ô, louco, bicho! Que do lado tem os chineses, mas do lado ocidental tem os globalistas que querem me matar. Então, na verdade... Que cara chato! Breaking News, CNN. Atenção, o Monark acabou de acusar alguém de estar tentando silenciá-lo. É o nosso... Como é que é o nome daquele cara dos filmes? Porra, esqueci o nome do cara agora. Ah, foda-se também. É de cabos submarinos também. Entendi. Que eles querem passar lá do Mar do Sul, para eles não terem mais contatos com cabos submarinos dos Estados Unidos. Aí dá pra cortar a internet. Aí nem com VPN tu vai conseguir, maluco. Querido, é o John Wick, né? O John Wick. Querido, olha só, os Estados Unidos foi revelado que eles estavam hackeando todo mundo, escutando conversa de todo mundo. Lembra que eles tinham grampeado o telefone da Dilma? Então, veja só se eu, como um governo de um país que os Estados Unidos não querem que eu vença, porque eu vou superá-los, se eu vou usar a estrutura desses caras. Vocês conseguem entender aqui a lógica? Por isso que eu tô te perguntando, você quer ficar do lado dos chineses? É porque do lado tem os chineses, mas do lado ocidental tem os globalistas que querem me matar. Então, na verdade, eu não quero ficar do lado dos chineses. Exato. Eduardo Snowden é um grande cidadão chinês. Ó. Os caras, o tempo todo, estão demonstrando que os Estados Unidos estão forçando a hegemonia pra cima de todo mundo. Se a China faz algo pra evitar, a China é que tá errada. Exato. Eu queria... Na verdade, a minha visão sobre como a China poderia ser útil pra gente nesse momento é... Pelo fato da China e da Rússia estarem mudando a ordem mundial, isso é uma oportunidade que aparece para o Brasil também, que sempre esteve num estado de colônia perpétua justamente por causa da hegemonia americana, que não quer uma China ou uma Rússia no quintal deles, né? Então, abrindo essas possibilidades, a gente ter um outro grupo para jogar junto e não depender só dos americanos, pode fazer, se o brasileiro for esperto, pode fazer com que a gente... Se o brasileiro for esperto, não. Vamos dar nome pro cara esperto do momento. O nome dele é Lula. O Nine! Que tá fazendo isso, tá? Porque o Bolsonaro ficava, batendo continência pra bandeira americana. Finalmente desenvolva o nosso país com tecnologias e infraestrutura e tudo mais. Certo. Então, acho que a China poderia ser um aliado se a gente soubesse costurar essa aliança. A gente não sabe não, né? Mas isso não significa importar o governo, a forma de governo deles. Mas quem disse isso? Quem é que tá fazendo isso, Monark? Significa ser um aliado estratégico com troca de informações, de recursos e tudo mais. Certo. E para isso a gente precisava ter um país, de verdade. A gente precisava ter um Brasil mesmo, com uma ideia de nação e com um projeto nacional. Mas o que a gente tem agora é um Estado que foi alugado pelos globalistas, que compraram todos os nossos políticos e a mídia, Certo. e eles vão só passar essas pautas globalistas. Vão vender a Amazônia para a ONU, vão colocar leis internacionais para decidir o que acontece aqui no território. Não, Monark. De novo, você tá ficando maluco. Infelizmente, cara. Ó, não é o Brasil que tá colocando leis internacionais pra poder aceder aos caras. São esses caras que fazem isso. Essa semana passada, o Lula reclamou ao vivaço exatamente disso, que a União Europeia fica com um papinho de vamos ajudar a Amazônia, mas aí por baixo dos panos, mete lá um acordo exigindo ainda mais coisas do Brasil. E o Lula foi lá e falou assim, o EPA, né? Mandou o famoso... Epa! Como é que vocês falam que a gente é parceiro e estão querendo cobrar outras coisas? E...
Os Estados Unidos, por exemplo, quando empresta grana com o FMI, ele faz exatamente a mesma coisa, Monarquito. Ele chega, tá, eu vou te emprestar a grana, mas eu quero o quê? Privatização, mais coisa. Monark, o mundo não é esse morango que você acha que é, não, tá? Como se a gente não quisesse negociar. O problema, Monark, é que a gente quer negociar tudo. Só que quem tem grana e arma, mete ela na nossa cabeça e fala, vai ser assim. O que tá acontecendo agora é que com a eminência de China superar os Estados Unidos e Rússia aí também cada vez mais se impondo, o Brasil tem sim a chance agora de negociar com esses outros atores e ele tá fazendo isso pra dizer, ó, se você botar arma na minha cara, eu tô me aliando com esses outros caras aqui. E não é só o Brasil, não. Olha o tanto de países que entrar no BRICS agora. Por quê? Porque eles estão vendo que a geopolítica, como diz lá o cara da geopolítica, mudou, irmão. Em relação ao meio ambiente, colocar a taxa de carbono pra cobrar do brasileiro, que é o país mais limpo do... Errado de novo. Quem inventou taxa de carbono não foi o Brasil. Esse lance de crédito de carbono é coisa de quem, Monark? Quem? Dos países que vão usar isso para continuar poluindo mais em troca de crédito de carbono, que é um crédito, como é que a gente chama? Virtual, né? É tipo NFT. Eles falam, ó, a gente poluiu menos do que a gente poluiu de fato. Dando esse descontinho aí. Do mundo. E que é responsável por menos de 1% de toda a poluição já jogada no meio ambiente, que é cobrado do povo brasileiro, mais caro na carne, mais caro na água. Não, o Monark tá maluco. Mais caro na energia, pra um pseudo tentativa de salvar o mundo, que não vai salvar porra nenhuma, porque os caras continuam queimando carvão na Alemanha, e na Índia, e na China, e só o Brasil vai ficar pagando taxa de carbono, sem poder explorar os seus recursos naturais, e ainda... escravo diplomaticamente de leis internacionais. É isso que eles vão fazer com o Brasil. O que o Monark tá falando não existe, tá? O Monark tá inventando. Isso é o que a gente chamaria, que você tá colocando, o último ponto a respeito de medidas ambientais, né? É o que a gente chama de guerra ecológica, onde você cria fatores dentro da natureza que eles são artificiais. Ih, lá vem! Já sabe o que vai chegar, né? Para justificar tomadas de poder dentro desse país. Isso tá dentro do livro chinês que eu citei no início da live também. A China que patrocinou isso aí? Ela ensina Tô começando a achar que a China tem alguma coisa com os globalistas mesmo. A China, ela tem um forno lá na China, que aí ela liga o forno e aí aquece o mundo. Aquecimento global é coisa da China, galera. Tô começando a achar. Ela ensina como se faz a guerra ecológica no livro. Então, ela já tem conhecimento de como funcionaria essas questões internacionais para tentar impor dentro do país essa dominação pela ecologia, por assim dizer. Entendi. Porque você vai criando factoides para justificar você impor decisões internacionais nesse... Exato. O negócio é você furar, meter sonda de petróleo lá no Alasca, que nem os Estados Unidos está fazendo, né? Esse aqui é o negócio. País, e aí o país vai ficando meio minado, né? Tipo, a Amazônia é o pulmão do mundo. Se você mentira, destruir... os mares são o pulmão do mundo, gente. Pois é, são as algas que fazem o bagulho. Então... Mas é de uma... Ô, gente, se você assistiu o Globo Repórter, você aprendeu isso há muitos anos, tá? Então é isso, esse é o futuro do Brasil. Ser uma colônia pra sempre é muito triste. Você que mora no Brasil, você lembra que no que aconteceu nos governos Bolsonaro, né? Que aumentaram as queimadas e aí teve um dia que choveu pó de queimada em São Paulo. Você lembra disso, não lembra? Bárbara, é muito triste essa porra, cara. Mas eu acho que a questão chinesa é muito complicada, Monark. Porque a gente vê, assim, como eu tava Globo Repórter globalista. falando, você tem muito medo dessas questões de censuras, liberdades e tal. E como eu havia falado, a China, ela já está propagando esse tipo de pensamento dentro desses organismos multilaterais. Então, ela está colocando seus interesses do que ela acredita como os estados têm que agir dentro de seus próprios estados. Tal qual os Estados Unidos fazem há anos, mas o problema é a China. Ela não força, mas isso coaduna com os interesses chineses. Já os Estados Unidos força, porque eles vão lá e financiam golpe de Estado, né? Ela compra isso, né? Ela compra você quer uma infraestruturinha? Você quer que a gente constrói uma ponte muito foda aí? A gente constrói, mas tem esse acordo que tem que assinar. Como acontece com qualquer país, meu Deus. Os Estados Unidos fazem a mesma coisa. Vocês querem um exemplo? Aquele país
que curiosamente deu 16 milhões em joias pro Bolsonaro, foi o mesmo país que comprou uma refinaria lá no interior da Bahia. Esse pensamento sinocêntrico... lembrei, viu? Eu errei a palavra no início da live, mas eu lembrei agora. Esse pensamento sinocêntrico, ela vem desde o Império Chinês. Entende? Entendi. Então, assim... Porque eles são a China, tem que vir de lá mesmo. A gente tá É o falando... reino do meio, né, que eles falam que eles são. É. The Middle Kingdom. Quando a gente tá falando, por exemplo, você colocou que os Estados Unidos era uma espécie de imperialista dos últimos anos. Uma espécie? Amiga, eu vim aqui pra te falar. Que ele era o hegemon. Sim. Ok. Mas a gente já teve outros impérios no curso da humanidade, a balança de poder já esteve em outros aspectos, onde esse dominante, esse imperador, também estava dominando o mundo, por assim dizer. Foi a Inglaterra durante tempo, tem uma época que foi a França, A China. A China, mó tempo atrás. A China é um país de 5 mil anos, né? A China Exato. tem história pra caralho, né? Exato. E o Xi Jinping, quando a gente vai ver os discursos dele, fora a questão ideológica em si, ele faz esse resgate do pensamento imperial chinês, onde ele vê que a China ela tem que voltar a ser o centro do mundo. Que é exatamente o que o Trump falava? E fala o Make America Great Again? Ora! E quando a gente está falando de centro do mundo, a gente está falando também de um centro de decisões globais. Tal qual os Estados Unidos? Entendi. Então, por isso que ela tem, sim, essa questão de não só desafiar a ordem global, mas ela se impor como a nova ordem global. Então eles são Tal globalistas qual os nesse Estados sentido, Unidos. né? Seria. Por isso que eu não acredito que o mundo é multipolar, por exemplo. Pegue só outra questão chinesa que as pessoas adoram falar, que é a questão filosófica da China. Qual é a questão filosófica da China? É Confúcio. Ah, né? sim. Sim. Então, a gente tem por ele uma visão coletivista. Isso é totalmente oposto da ordem, por exemplo, que a gente tem liberal, que é individual. E? Olha como as coisas elas vão se conversando dentro da China e a gente tem tudo rodando em torno do coletivo. Tudo a gente é levado dentro do pensamento chinês, seja pelo marxismo maoísta, seja pelo pensamento imperial sinocêntrico, seja pela filosofia. Isso aí era pra ser uma ofensa? Porque eu acho que tá contribuindo pro contrário. A uma sociedade mais coletiva e liderada pela China. Entendi. Mas quando você tem a China querendo dominar o mundo, os Estados Unidos, os globalistas querendo dominar o mundo... Estados Unidos, em tese, ainda dominam o mundo, né? Em tese. Foi um hater. Em tese, mas todo mundo querendo concentrar. Eles vão brigar, eventualmente, Com né? certeza. E quando eles brigarem, a gente não cria um mundo multipolar? Então, eu acho que hoje, na minha visão de mundo, por mais que a gente ainda tenha, dentro do aspecto de estudos das relações internacionais, muito grande, e até de vários analistas mesmo que estão em jornais, essa questão de ainda centralizar os Estados Unidos, na minha visão, hoje o mundo ele já é bipolar. Eu pensei numa piada horrível com bipolaridade agora. Mas calma, não vou fazer. Tá? Eu já consigo, assim, notar de forma muito clara aonde os jogadores estão se posicionando dentro do que a gente chama aqui, eu já coloquei várias vezes aqui, de arena internacional. A gente vê quais são os países que estão do lado dos Estados Unidos, quais são os valores, o que eles querem. E a gente vê quais são os países que estão do lado da China, quais são os valores e o que eles querem. Então, não, o legal é que ela ignora que, tipo assim, os países se juntam por interesses diversos, tá? Então, é claro que vai ter país que se junta com os Estados Unidos ou com a China pensando em si, porque eles têm que pensar neles. Porque se ele não pensar neles, os Estados Unidos não vai, amigão. Historicamente, nunca foi. Isso já não é uma espécie de mundo bipolar? Na minha visão, é. Não, com certeza. Só não colocaram ainda qual é esse nome. Antigamente, tinham dado nome de Guerra Fria, Não, o nome é Estados Unidos e os outros. É sempre assim. né? Aham. É uma nova Guerra Fria. E o que ele faz historicamente é trabalhar para que os outros se convertam em um país, porque ele precisa dessa materialidade para poder convencer, obviamente, seu povo, inicialmente, de que, olha, aquele país é o problema, vamos lá invadir. Em troca de petróleo, geralmente, né?
Agora, entre esses dois polos, então o polo Estados Unidos e o polo chinês, né? Tem pessoas que não afirmam isso porque elas vão partir da sua visão que o mundo ele seria multipolar com essas várias frentes de tomada regionais de decisão. Eu não tenho essa visão. É porque você vê a Índia tá... Mas ela tem um poder regional, né? Sim, mas tipo... Não é global, é diferente. Não, tudo bem, mas a China não domina a Índia, por exemplo, né? Não, até porque eles têm questões ali envolvendo o Tibete, sim. Pois é, então, Himalaia. eu não sei, eu entendo a visão do mundo bipolar, porque realmente a China e os Estados Unidos são os dois, as duas grandes potências. Sim. A Rússia é uma grande potência, tem muito Sim. mais, só que economicamente, É diferente do que eu quero, né? a China porque é ela o titã de verdade. Hoje né? a Rússia é uma grande potência militar ainda, mas economicamente está enfraquecida, sim. Mas, ao mesmo tempo, você tem a Índia, você tem o Irã, e você tem a Rússia, você tem muitos atores que não estão necessariamente, estão jogando junto com a China, mas não necessariamente são escravos Tipo, você não tem a mesma relação da Alemanha com os Estados Unidos que a Índia com a China, entendeu? A Índia é muito mais independente da China do que a Alemanha é dos Estados Unidos. Então, eu acredito... Mas a Alemanha era muito independente também da Rússia, né? Como? Vai, fala. Fala dependente como? Porque eu tenho a resposta. A Alemanha é muito dependente da Rússia graças a... Você sabe o que é capitalismo? Ela era, no caso do petróleo, né? E do gás, sim. Sim. Questão energética. Então, mas pra você ver como eles sofreram um baque econômico gigantesco por causa dessa guerra, porque eles são escravos do contexto globalista. Então, Não, escravos de Estados Unidos, porque se eles fossem um pingo de inteligente, porra, eu vou tretar com o cara que me fornece gás, já que eu não tenho gás, acho que pode dar ruim, né? não é mais um país de verdade. A China é um país de verdade. Tipo, a Índia é um país de verdade. O Irã é um país de verdade. Por mais que incrível que pareça, é um país de verdade. O Brasil não é um país de verdade, entendeu? A Alemanha não é um país de verdade. Então, eu acho que existe uma multipolaridade nesse sentido, porque todos os países estão com mais liberdade geopolítica. Tipo, os caras ficaram pressionando a Índia pra caralho. Vocês estão comprando gás da Rússia, tá comprando gás da Rússia. Os indianos mandaram, vai tomar banho, tu também tá comprando gás da Rússia. Ou compra mais que a gente. Os Estados Unidos fez isso o tempo todo, comprando de terceiros, pomba. Compra indiretamente pela China, né? Exato. E aí você tá querendo falar alguma coisa da gente, então a Índia tá se posicionando muito soberana Então, isso me faz pensar que talvez esteja sendo construído um mundo multipolar. Seria, até pode ser wishful thinking, pode ser algo que eu quero que aconteça, porque seria bom pra gente como Brasil, né? Certo. Mas eu acho que tem chance da gente tá vendo uma construção de mundo multipolar também. Ô, louco, bicho. Você não sabe o que é cruel? É que, no fim das contas, me parece que o monarca tem um pouco mais de noção de mundo, geopoliticamente falando, tá? Fora as biruleibices do Xandão, que isso aqui tira ele do seu eixo, do que a galera da geopolítica, aparentemente, né? Não sei. Enfim. Ó, antes de encerrar o corte, ó. Underline Lucas Ferra agora é sub um pouquinho mais feliz. Mais um sub, chegamos a 13 de 15. Muito obrigado, Lucas. Se inscreve no canal, porque aqui tem vídeo todo dia.